Fala galera, trazendo aqui hoje a correção gabarito extraoficial da prova da Alesp. Se liga aí, vamos dar uma olhada. Então vamos lá galera. Aqui a gente está trazendo hoje da prova da Alesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Provinha também que aconteceu, galera, aí no dia 1/5, né, o último domingo. E aí a gente está trazendo aqui a correção o mais rápido para vocês. Lembrando que a banca que a gente teve aí foi a Fundação Vunesp, dessa vez, beleza? Então primeiro, galera, a gente vai trazer aqui a correção da galera que fez para técnico legislativo, ok? Então, primeira parte aí a gente vai fazer para a galera de técnico legislativo, certinho? Então vamos lá. Lembrando, pessoal, que a ideia aqui é trazer não só a correção, mas também o conhecimento matemático por trás, né? Porque, como eu sempre falo para vocês, gabarito por gabarito, letra A, B, J, K, vocês veem aí, depois o pessoal sempre solta. A ideia aqui é você ver realmente se você acertou ou não e o porquê de como resolver aquela questão, né? Então, sem mais delongas, vamos lá. Aqui, na primeira questão, a questão de número 11 trazia o seguinte para a gente, se liga lá. Um trem do metrô está em movimento e um dos seus vagões há 175 passageiros. Há assentos para 2/7 desses passageiros e estão todos ocupados, ou seja, dos 175 passageiros que estão naquele vagão, 2/7 estão sentados. Então, vamos descobrir essa quantidade, né? Eu quero descobrir 2/7 de uma quantidade, então eu vou multiplicar por essa quantidade. 175 vezes 2, a gente tem 350. 350 dividido por 7, a gente vai ter 50. Ou seja, eu tenho 50 passageiros sentados. Então é lógico que dos 175, a diferença ali são os passageiros em pé, né? Vamos descobrir essa quantidade aqui. 175 passageiros, eu tiro os 50 que estavam sentados, então a gente tem 125 passageiros que estão em pé. Então agora a gente sabe ali como é que está a formatação desse vagão, a galera que está sentada, a galera que está em pé. Vamos seguindo ali. Ao parar na estação seguinte, 23 pessoas desembarcaram, sendo que dessas 23, 12 estavam sentadas. Se 12 estavam sentadas, então agora vai mudar a nossa configuração ali. Eu vou mudar ali a quantidade de pessoas em relação aos sentados. Então daqueles 50 eu tiro 12. Agora a gente tem 38 pessoas sentadas. Vou colocar assim, ó, 100. Beleza? 38 pessoas sentadas. Beleza. Seguindo lá. Outras 5 pessoas embarcaram e quando o trem reiniciou sua viagem, haviam 3 assentos não ocupados. Então, se entrou 5 pessoas e tinham ali 3 assentos não ocupados, o que está rolando com essa galera? Né? O que aconteceu ali com esse pessoal? Ele falou lá, 23 pessoas embarcaram, sendo que dessas 23, 12 estavam anteriormente sentadas. Então, até o momento, ficou ali 38 sentadas. Outras 5 pessoas embarcaram e quando o trem reiniciou sua viagem, abriam 3 assentos não ocupados. Nesse momento, o número de pessoas que não ocupavam assentos, ou seja, as pessoas em pé, era igual a... Então, beleza, o que a gente vai poder fazer ali? Essas 5 pessoas que embarcaram, a gente vai colocar elas sentadas. Então, dentro daquele 38, eu vou adicionar mais 5. Então, a gente vai ter ali 43 pessoas. Dessas 43, eu adiciono os outros 3 assentos que a gente tem ali. Então, 43 eu vou adicionar, na verdade, dos 3 assentos, como eu tinha mais 1, então 43 mais 4, a gente vai para 47 assentos. Dos 125 que estavam em pé, galera. Se 12
das que estavam sentadas ali, esse 1 que estava sobrando, então eu vou tirar uma pessoa. Então a gente vai fazer o seguinte aqui, dos 125, eu não vou tirar 12, eu vou tirar 11. E aí eu tenho 114. 114, eu vou fazer o seguinte. Do 114, para a gente finalizar, vamos colocar aqui na parte de cima. Desses 114, eu vou tirar aquelas mesmo 4 pessoas. Que a gente não sabe se ele estava sentado ou em pé. Para dar o nosso total ali. Então, 114 menos 4, 110. E aí, 110 aqui, nosso gabarito fica sendo o item E. Beleza? Então, uma questãozinha ali bem tranquila, né? Que trabalhou a ideia de fração e seguindo os acontecimentos do que aconteceu ali no vagão, tá? Antes da gente seguir, galera, uma atenção aqui. Independente dessa do técnico legislativo ou a que vai sair amanhã, que é do analista, essa provinha da Alesp, pessoal, independente do tipo de prova que você fez, além de mudar a ordem das questões, então talvez sua questão número 11 não seja essa, a ordem dos gabaritos também muda, beleza? Então, nessa prova que eu peguei, que eu não tive acesso ao cabeçalho, então eu não sei qual é o tipo de prova, qual era a coloração, qual era o número, mas nessa prova, 110 era a letra E. Não quer dizer que em todas as provas a letra E era 110. Então, em todas as nossas correções aqui, se atente ao valor e não à letra que eu colocar, beleza? Então, nosso gabarito aqui, 110. Beleza? Vamos de próxima? Olha lá, a questão número 12 falou o seguinte. Carlos, Luciano e Jonas fizeram um total de 54 horas extras. Então eu vou representar eles pelas iniciais. Carlos mais a Luciana mais o Jonas. Juntos eles fizeram 58 horas extras. Ok. Seguindo lá. Carlos fez uma hora extra a mais que a metade das que Luciana tinha feito. Então, vou montar uma equação com isso também. Então, o que rolou lá? Carlos, ele fez o quê? Uma hora extra a mais que a metade da Luciana. Então, a metade das horas da Luciana é a Luciana dividido por 2. Isso mais 1. Posso melhorar a cara disso daqui, né? Eu multiplico 2 vezes C, que vai ficar 2C. E L mais 2. Né? Eu tenho que multiplicar aqui por 2 também. Aqui eu posso isolar o valor da Luciana. Então a gente tem que a Luciana fica sendo 2C menos 2. Então a gente guarda essa informação aqui. Beleza. Seguindo lá, galera. Ele falou, Jonas fez 4 horas extras a mais do que Carlos. Então a gente também vai poder representar isso daí. Então, as horas extras de Jonas, ele falou que foram 4 horas a mais do que de Carlos. Então, é Carlos mais 4. Então, pegando, galera, essas duas informações aqui, a de vermelho e a informação de verde ali, voltando à nossa primeira equação, eu vou encontrar o valor para Carlos. Vamos retornar lá. Eu tenho que Carlos mais L de Luciana, eu vou substituir ali por 2C menos 2. E o valor de Jonas eu vou substituir por C mais 4. Isso aqui eu tenho que é igual a 58. Aqui agora a gente vai achar o valor de C. Olha lá. Eu tenho que C mais 2C, 3C. 3C mais C, 4C. Então, continuando aqui, a gente tem 4C. Vamos passar aqui para outra parte. 4C que vai ser igual a 58 menos... Eu tinha 4 menos 2, vai ficar 2 positivo, passa menos 2. Continuando aqui na parte de cima. Nesse cantinho aqui. A gente vai ter o seguinte, então, que o nosso C vai ser 56 dividido por 4. Daqui a gente tem que o C vai valer 14. Né? Fazendo essa divisão ali. 56 por 4. A gente pode até fazer ela aqui num rascunhozinho rápido. Né? Vai sobrar 1 para dar 16, 4. 4 vezes 4, 16, ok? Então, a gente sabe as horas de Carlos.
As horas de Carlos são 14. Vamos voltar e achar as horas de cada um, que provavelmente a gente vai precisar. Então, se as horas de Carlos foram 14, vamos achar aqui a de Luciana. 2 vezes 14, a gente tem 28. 28 menos 2, 26. Então, a gente tem as horas de Luciana sendo 26. Vamos voltar aqui e achar de Jonas. Carlos mais 4. Então, 14 mais 4, eu tenho 18. Então, agora a gente sabe as horas de cada um deles. Vamos ver agora o comando da questão, o que ele está pedindo. O total de horas extras de Carlos e Jonas supera o número feito por Luciana em... Então, Carlos e Jonas juntos está superando enquanto o de Luciana. Vai ficar um pouco desorganizado, eu sei, galera, mas cuidado com o toque. Então, vamos juntar ali. Carlos mais Jonas, 18 mais 14. 18 mais 14, a gente tem ali 32. Então eu quero saber a diferença com as horas para saber quanto superou a de Luciana. Luciana fez 26, então 32 menos 26, a gente tem ali o nosso total de 6 horas, nosso gabarito. Nosso gabarito sendo 6, nessa prova aqui era item C. Mas, de novo, né? Em todos aí vamos ter o cuidado de olhar para o resultado e não a letra. Por quê? Nessa prova em específica, independente na verdade, dependendo do modelo de prova, a gente tinha letras diferentes, ok? Então, resposta dessa daí, 6. Nessa prova, letra C. Cuidado com as provas que você for olhar. Questão 13, galera, falava o seguinte, olha lá. Um terreno retangular tem um lado maior, com 5 metros a mais do que o lado menor. Então, vamos colocar lá. Eu tenho um terreno retangular. Um lado eu vou chamar de x, então o outro, por exemplo, é x mais 5. Beleza. A prefeitura exige que haja um recuo em que cada lado para realizar construções tem esse recuo aí. Realizando os recuos obrigatórios, o proprietário perde 75 metros quadrados. Então ele perdeu essa quantidade aí para fazer. Da área do terreno para a construção da casa. Essa perda corresponde à 10ª parte da área total do terreno. Então aquilo ali é 1/10 da área total. Então para eu ter a área total, a gente faz aquele 75 vezes 10. Ou seja, minha área total é 750. Então, vamos encontrar ali os valores dos meus lados. Eu tenho que a área do retângulo é base vezes altura, então x vezes x mais 5. Então, isso é igual a 750. Aí a gente pode fazer aqui por tentativa e erro, a gente pode fazer pela soma e o produto, a gente pode fazer pelo tradicional ali, né, que de arcaico não tem nada. O tradicional, fazer aqui essa multiplicação que vai dar uma equação de segundo grau. Geralmente o pessoal prefere por esse caminho, então vamos fazer ali. X vezes x, x quadrado. X vezes 5, 5x. 750 eu já vou passar ele aqui negativo. Então a gente caiu na equaçãozinha de segundo grau. Posso fazer por outros caminhos? Claro que sim. Mas aqui vamos fazer por esse, que geralmente é o que o pessoal tem preferência. E aqui, quem manda no canal são vocês. Então vamos lá fazer o nosso delta. Lembrando que ele é b ao quadrado menos 4ac. O nosso b ali vale 5 ao quadrado menos 4. O a vale 1, que é quem acompanha o x ao quadrado. E o c vale menos 750. Então, nosso delta vai ser 5 ao quadrado, que é 25. Menos com menos é mais. 4 vezes 1 é 4. 750 vezes 4, a gente tem 3.000. Então, nosso delta, 3.025. Beleza. Então, a gente tem que achar a raiz desse cara, né? A raiz do 3.025. Vamos encontrar esse cara aí durante o processo. Continuando ali, vamos dar um espaço. Lembrando que a próxima parte, inclusive eu vou fazer ela aqui em outra tela. A gente tem que o nosso delta é 3.025. Vamos lá achar então o nosso x. Lembrando que ele é menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, tudo sobre 2a. Então, nosso x vai ser igual a
menos o valor de b. Vamos voltar lá e olhar com calma. Nosso b vale 5. Então, menos 5, mais ou menos a raiz do delta que a gente achou sendo 3.025. 3.025. 2 vezes o a, que é 1. Então, nosso x vai ser igual a menos 5, mais ou menos. Escolhi fazer aqui por delta, pessoal, para dar essa dica, né? Se eu esqueci ou não sei qual é a raiz desse valor, um valor alto, né? Como é que eu faço? Vai lá no rascunho, rapidão, 3.025 e fatora. 3.025 dá para dividir por 5. Então, você faz lá, 3.025 dividido por 5, 605. Divide por 5 de novo. Como que eu sei que o número divide por 5? Todo número terminado em 0 ou 5 divide por 5. Critérios de divisibilidade. A gente tem aula sobre isso daqui e ajuda demais. Dá 121. 121 divide por 11, que é 11, e 11, que dá 1. Então, aqui a gente tem 5 ao quadrado e 11 ao quadrado. Como a gente queria a raiz quadrada de 3.025, na forma fatorada ficou 5 ao quadrado vezes 11 ao quadrado. Valores ao quadrado dentro de uma raiz quadrada, a gente simplifica. 5 vezes 11, 55. Então aqui a gente recordou isso daí. E 2 vezes 1, 2. Beleza? Dá uma pausa, tira um print. Lembrava, galera, como é que achavam a raiz? Se não lembrava, aí está o momento. Qualquer raiz quadrada que você não lembrar, faz a fatoração, escreve o número em fatores primos ali, que não tem erro, beleza? A gente acha ela ali dessa forma, rápido. Então, lembrando, né, galera, que a ideia não é trazer gabarito, a ideia aqui é a gente aprender com os nossos erros, e se a gente vê que acertou, acertar com classe, né, mostrando ali o porquê daquele acerto, e não só ficar vendo uma resposta. Então, nosso x', eu vou colocar ali, menos 5 mais 55 sobre 2. Menos 5 mais 55 é 50, dividido por 2, 25. E o x, duas linhas, eu tenho menos 5 menos 55 sobre 2. Ele vai ser menos 60, dividido por 2, menos 30. Não basta calcular os valores, galera. A gente tem que interpretar o que ele representa. Quem é nosso x? O x não é um dos lados do meu terreno? Sim. E eu posso ter um lado do terreno sendo negativo, igual está aqui o menos 30. O lado do meu terreno é menos 30 metros. Isso faz sentido? Sentido algum, né, galera? Então, acho que eu estou sendo atacado aqui, né? Tá caindo um avião aqui nos nossos estúdios da Rede Bobo. Então, esse gabarito não serve pra gente, porque eu não posso ter um valor negativo. 25 serve. Então, agora eu sei que o lado do meu terreno aqui, um deles é 25, e o outro 25 mais 5, então ele é 30. Agora eu tenho os lados do meu terreno. Beleza. Vamos seguir com a nossa questão. Ele falou o seguinte, olha lá o comando. Com essas informações, é correto afirmar que a medida do contorno desse terreno em metros é igual a... Então eu quero o contorno daquilo ali. Se eu quero o contorno, galera, lembra que o contorno é fazer o perímetro. Então eu quero a soma dos lados. 25 mais 25, porque já que é um retângulo, os lados opostos têm a mesma medida. Lá em cima também é 30. E 30 mais 30. 25 mais 25, 50. 30 mais 30, 60. 25 mais 60, 110. Nosso gabarito. E nessa prova, a letra que era 110 era o item B. B de bola, B de bosque. Lembrando novamente, galera, peguem a resposta, o resultado, não a letra, porque se você fez uma prova aí de modelo diferente, a ordem dos itens estava alternada também nessa prova, ok? Seguindo lá, vamos para a questão 14. Questão 14 falava o seguinte: o estoque de enfeites grandes em uma loja é de 40 unidades. Então, enfeite grande, eu tenho lá 40 unidades, ok? Com esse número, a razão. Galera, sempre que em matemática ele falar em razão, lembre de divisão. Sempre associe a esse sinônimo. Razão é a divisão entre dois valores.
A razão, a divisão entre o quê? A quantidade de enfeites grandes e a quantidade de enfeites pequenos. Então, grandes dividido por pequenos. A razão, a divisão, beleza? Ele falou que essa razão, essa divisão é de 2 para 75. 2 para 75. Ok. Só que eu já tenho uma quantidade de grandes. Então, aqui eu posso fazer o cálculo para encontrar os pequenos. Os grandes não falou que é 40? Ele tem 40 sobre os pequenos. 2 sobre 75. Multiplica cruzado. 2p é igual a 75 vezes 40. Quando a gente fizer ali 75 vezes 40. 75 vezes 2, 150. 150 mais 150, 300. Então ali a gente vai ter 3.000, voltando o zerinho. Divide 3.000 por 2, a gente tem que a quantidade de pequenos é 1.500. Então, até o momento, a gente tem 1.500 enfeites pequenos. Vamos continuar lá. Chegarão na loja 600 enfeites pequenos, já encomendados. Então, meus 1.500 de pequenos, mais 600, a gente vai para 2.100 enfeites pequenos. Tá? Vou colocar um pezinho aqui, só para a gente lembrar que aqui é a quantidade de enfeites pequenos. Seguindo. Para ficar tranquilo com o estoque desses materiais, o dono da loja quer que a razão, de novo, divisão entre a quantidade de enfeites grandes e pequenos, ou seja, a mesma razão que ele está trabalhando ali, de enfeites grandes e pequenos, seja 1 sobre 25. E para isso acontecer, ele precisará comprar uma quantidade de enfeites grandes igual a, ou seja, ele quer que a razão, depois que chegar a esses 600, seja agora 1 sobre 25. Então, beleza. A gente já tem a quantidade de pequenos. Eu quero encontrar a quantidade de grandes. Para isso, a gente vai fazer o quê? Basta pegar ali os 2.100 enfeites pequenos, dividir por 25. Porque é 1 para 25. Então, fazendo essa divisão aqui, eu já coloquei aqui, eu tenho 84. Então, eu tenho que ter 84 enfeites grandes. Só que, lá no começo da questão, ele falou o que pra gente, galera? Estoque de enfeites grandes na loja são 40. Não chegou mais enfeites, então eu tenho que ter a diferença para chegar a esses 84. Então, agora a gente faz ali 84, que é o que eu preciso ter, menos os 40, que é o que eu tenho de enfeite grande. Então, a gente vai ter ali um resultado sendo 44 enfeites grandes. O nosso gabarito aqui. E 44 nessa prova, nesse modelo de prova, era a letra B. Mas o resultado é 44. Ok? Questão de número 15. Vamos lá. Lucas e Luísa fizeram a viagem de A até B em 2 horas e 40 minutos. Então, eles fizeram a viagem aí entre 2 pontos, do ponto A até o ponto B. Nesse tempo, 2 horas e 40 minutos. 2 horas e 40 minutos. Beleza. Com uma velocidade W. Então, a primeira velocidade ali que ele usou foi velocidade W. Ok. Na volta, percorrendo exatamente a mesma distância, o tempo da viagem foi 2 horas e uma velocidade que ele chamou de Z. Beleza. Como aqui a gente está com o tempo misto, né, em horas e minutos, vamos passar aqui 2 horas são 120 minutos, porque cada hora tem 60, né? 120 mais 40, então isso aqui são 160 minutos. Então, digamos que na ida para a viagem, 160 minutos. Na volta, no retorno ali, eles fizeram em 2 horas, ou seja, 120 minutos. Ok. Considere que a velocidade é a razão. De novo, galera, a razão, a divisão. Ou seja, a velocidade é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto. Então, ele está explicando aqui para a gente o que é velocidade, né? Velocidade é a divisão entre a distância sobre o tempo. Geralmente, né, na física, ali, a velocidade é representada pelo x ou pela letra s. Qualquer um dos dois, ok? Dependendo ali da literatura que você pega.
A razão é a distância e o tempo gasto para percorrê-la. Sendo assim, a razão, então eu quero a divisão entre quê? Entre W e X. Eu quero a razão entre esses dois. Vamos lá. Eu quero a razão entre W e Z, aliás, né? Ok. Só que a distância percorrida, galera, é a mesma. Então, quando eu colocar ali, vamos substituir a W, que foi a primeira, ela fica sendo X sobre, vamos dar uma licença aqui, X sobre o tempo da primeira, que é 160 minutos, dividido por Z, que é X, também porque é a mesma distância, sobre o tempo de 120. Divisão de frações. Eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, 120 sobre x, invertendo a segunda fração. Eu posso cancelar ali um zero com um zero, x com o x. Então a gente ficou ali com 12 sobre 16. Simplificando por 4 essa fração, eu tenho 3 quartos. 3 quartos já seria um gabarito, mas olhando para as nossas respostas, deixa eu dar uma licença aqui, olha lá, minha resposta só está em número decimal, então divide. 3 dividido por 4, a gente tem 0,75. Nessa prova, 0,75 era item D. D de detonei essa questão, D de dado, beleza? Então, o cuidado que tinha que ter, pessoal, né? Tinha formas diferentes de fazer esse cálculo, mas poderia fazer dessa forma. Poderia fazer também vendo que era inversamente proporcional, então tinha que dividir ali o 120 por 160. Mas o cuidado que tinha que ter é, tinha gabarito para se você montasse 160 por 120, que era 1,333. Então aqui, se a pessoa colocasse diretamente proporcional, a gente teria um gabarito ali para dar o famoso pega, né? Dar aquela derrubada, beleza? Vamos lá para a questão de número 16, que falava o seguinte. Em um terreno retangular, então de novo eu tenho um terreno retangular, a largura é 15 metros e o comprimento é 20. Então ele é de 20 metros por 15. Beleza. Será construída uma piscina com superfície em formato triangular com essas medidas. Então vamos ver a medida da piscina que vai estar dentro desse terreno. A medida da base do triângulo é 2/3 da largura. Então eu vou ter ali uma piscina, a base dele ali. Ele deu informações sobre essa base. A base ele falou que é 2/3 da largura. A largura é quem? A largura é 15. Então, 2/3 de 15. 2/3 vezes 15. Beleza? Então, eu tenho ali 2 vezes 15 sendo 30. 30 dividido por 3, 10. Então, eu tenho que a base aqui é de 10 metros. Beleza. O que mais que ele falou ali pra gente? E a medida da altura do triângulo é 1/4 do comprimento do terreno. Então, vamos fazer essa altura. Vou chamar ali de H. Geralmente a altura é representada por H por causa do inglês, né? Height. Então, 1/4 de 20. 1/4 vezes 20. 20 dividido por 4. Essa altura vai ser de 5. Então, nossa altura, 5 metros. Beleza até aí. O que mais que ele pediu? Construída a piscina, sobra do terreno para outros usos da área em metros quadrados igual a, ou seja, eu quero a área que vai sobrar depois de construir a piscina. Então, para isso eu posso fazer a área de todo o terreno, que é 20 vezes 15. 2 vezes 15 é 30, voltando zero, 300 metros quadrados. A área do terreno. A área do triângulo. Vou chamar aqui de área do triângulozinho. A gente sabe que é base vezes altura dividido por 2. Então a base a gente viu que é 10. A altura é 5 dividido por 2. Já posso dividir aqui, ó, 10 dividido por 2, que é 5. 5 vezes 5, 25 metros quadrados. Por que eu posso fazer essa divisão? Porque está multiplicando. Se todos os meus valores estão multiplicando, eu posso fazer aquilo ali. Vamos lá.
Então, o que vai sobrar? Basta fazer 300, que é o terreno todo, menos 25. Então, a gente tem sobrando ali desse terreno, fazendo essa subtração, 275 metros quadrados. 275 nessa prova é a letra C. Lembrando novamente, né? A ordem dos gabaritos, galera, está trocando em cada modelo de prova. Então, não se prenda à letra, e sim ao resultado, né? E, para quem está acompanhando a gente até aqui, é claro, né, galera? Trazendo aqui a correção. Questão por questão, não só gabarito. Então, já vale seu like, né? Senta o dedo aí, coloca naquele grupo de WhatsApp da galera que é concurseira, do pessoal que está estudando para concursos, independente se fez ou não essa prova. É sempre importante a gente estar ali fazendo esse estudo. Vamos lá para a próxima? Questão de número 17. Trouxe o seguinte. Uma determinada marca de tinta anuncia que um galão, 3,6 litros, tem um rendimento de 80 metros quadrados. Então, cada galão de 3,6 litros, ele rende 80 metros quadrados por aplicação. Beleza. Um pintor tem uma empreitada de 3.600 metros quadrados a serem pintados com 2 aplicações. Então, ele vai pintar 3.600 mais 3.600, que vai dar 7.200 metros quadrados. 3.600 mais 3.600, porque ele vai aplicar 2 vezes, beleza? De tinta em cada local. Ele comprará a tinta em latas de 18 litros. O menor número de latas que ele precisará comprar para realizar a pintura é... Então, primeiro, vamos ver quanto que vai render isso daqui. Então, vamos encontrar aqui o nosso famoso x, multiplicar cruzado. Já posso tirar um zero de cada aqui, para facilitar a nossa vida. 8 vezes x, 8x. 720 vezes 3,6. Na verdade, já coloquei aqui, já vou colocar o resultado do nosso x direto para o vídeo não ficar longo, tá, galera? Já fiz ele aqui ao lado. A gente vai ter aí que esse x vai ser 324 litros. Ou seja, ele vai precisar de 324 litros. Se cada galão que ele vai comprar, cada lata, né, tem 18 litros, então a gente faz ali 324, que é o total de litros que ele precisa, dividido por 18. Fazendo essa divisão, a gente tem ali 18 latas. Então ele vai precisar de 18 latas. 324 dividido por 18, 18. 18 latas nessa prova, o gabarito é o item A. A de aprovado, A de acerto, A de alfa. Rebentou mais uma questão, beleza? Penúltima questão dessa provinha, galera. Não podia faltar ali raciocínio lógico, né? O pessoal gosta, tem que ter questãozinhas de raciocínio lógico. Então vamos lá. Ele falou o seguinte: a afirmação que todo ponto de vista lógico nega a afirmação. Então ele quer negar. Se ele quer negar, pessoal, eu tenho que fazer a negação de tudo. Eu tenho que negar todas as informações que ele está trazendo ali. Então, primeiro de tudo, todos os cães são amarelos e negação do E é ou. Então, já vamos eliminar aqui. Ó. Letra A, mexeu com o E, está fora. Letra B, tem o E, está fora. Letra C tem ou, vamos analisar. Letra D tem o E, já está fora. E a letra E tem ou. Então, só nesse detalhe do conectivo, a gente já eliminou 3. Eu fiquei só com 2 itens. E agora, vamos olhar essas negações. Vamos ver as frases como um completo. Olha lá a primeira parte. Todos os cães são amarelos. Então, se eu tenho que negar tudo isso, negação de todos é nenhum, nem todos, algo do tipo, né? Nenhum cão é amarelo. Ok, até agora. Nem todos os cães são amarelos. Também está ok. As duas estão negando, tá? Então, seguindo para a próxima ali. Nenhum gato é branco. Aí, a negação do nenhum, rola a dúvida ali, né? A negação do nenhum é todos? Ou é existe alguma quantidade? A negação de nenhum, galera, é existir alguma coisa. Pelo menos uma coisa. Não todos. Então, por isso que a letra A está errada, ela não é a nossa negação. Existe gato que é branco. Nosso gabarito fica sendo a letra E.
porque a negação de nenhum é a existência, é pelo menos. Não quer dizer que todos tenham que ter, mas pelo menos um tem que ser. Ok? A negação da não existência é a existência. A existência não precisa ser todos. Pelo menos um já está valendo. Por isso que o nosso gabarito aqui, nesse caso, fica sendo o item E. Tá? E de novo, né? Cuidado principalmente nessa, porque dependendo da prova, seu gabarito não vai ser a letra E. Então leia a frase com calma para ver qual é o seu gabarito, ok? E para fechar, última questãozinha dessa parte aqui do técnico legislativo, a gente tem ali a questão de número 19, que falou o seguinte: em uma enquete na qual se investigava se as pessoas se alimentavam dos alimentos A, B e C, já está aparecendo um conjunto, né? Já vou desenhar ali. Então eu tenho o conjunto A, eu tenho o conjunto B e eu tenho um conjunto C. Os participantes poderiam indicar um dos alimentos, 2 dos alimentos ou 3 alimentos. Alguns resultados da enquete foram. E aqui ele vem com os resultados. Então, beleza. Questão de conjunto, pessoal. Sempre comece pela maior intersecção. Então, já que pode ter os 3, que é aquela parte que eu deixei em destaque ali agora, procure se tem um resultado ali falando dos 3 alimentos. Vamos ler. Em cada uma das possibilidades, das possíveis escolhas de apenas um dos alimentos, houve 5 votos. Não vou mexer com isso agora. Em cada uma das possíveis escolhas de 2 teve 10, houve 15 votos de participantes que votaram exatamente nos 3 alimentos. Então tem 15 pessoas ali na intersecção dos 3. Ok? Vamos até fazer maior isso daqui. Ficou pequeno meus conjuntos, né? Vamos desenhar de novo aqui. Vamos fazer grande, para a gente ter aqui umas intersecções maiores. Igual a pessoa faria na prova, tá, galera? A mão livre ali, você não tem que fazer a coisa bonita, você tem que achar a sua resposta. Então vamos lá. 15, a intersecção dos 3. E aí vai voltando para as maiores intersecções, então agora é de 2 em 2. Nessa questão em específico, galera, não ia fazer diferença, você poderia colocar na ordem, porque ele já colocou a parte separada. Não tem ali aquela questão do somente, apenas, que é o que dá alguns peguinhas nessas questões de conjuntos. Porque aqui na do meio ele falou, em cada uma das possíveis escolhas de 2, apenas 2 alimentos, houve 10 votos. Então apenas 2 são essas 3 partes. Então cada uma delas teve 10. Então tem aqui 10, 10 e 10. E por fim, em cada uma das possíveis escolhas de apenas um, 5 votos. Apenas um, então foi a galera que não teve intersecção. Cada um ali eu tenho 5. Dessa forma ficaria nosso conjunto. Agora vamos ao comando da questão para fechar. O total de pessoas que participaram dessa enquete foi igual a... Então basta fazer a soma dessa galera. Basta a gente somar ali. 10 mais 10 mais 10 mais 15 mais os 5 3 vezes. Beleza. Aqui a gente tem 30. Aqui eu tenho 20. E aqui eu tenho 10. Então 20 mais 30, 50 mais 10, 60. Fechando nossa prova aqui, esse modelo de prova, letra C, 60 era o nosso gabarito da última questão da parte de técnico legislativo. Lembrando, galera, vamos passar aqui o gabarito, todas as questões, novamente, né, para a galera fazer aquele print, sem aparecer minha cara feia. Mas, lembra que aqui você tem que pegar a resposta e não a letra, porque dependendo do modelo de prova, tinham letras diferentes, ok? Olha lá, a questão de número 11, resposta 110. Questão 12, gabarito era 6. A questão 13, gabarito 110 novamente. A questão 14, 44, era a nossa resposta aí. A questão 15 trouxe ali 0,75 como gabarito. 16, 275. A questão 17, 18 como resposta.
A questão 18 era nem todos os cães são amarelos ou existe gato que é branco, né? Nossa ideia aqui trabalhou com a existência e o nenhum. Era o que dava a maior diferença ali na nossa resposta. E para fechar, a questão de número... Vamos achar ela aqui. A questão de número 19, que o gabarito era 60. Beleza, pessoal? No próximo vídeo, a gente vai trazer aqui, para quem fez essa prova da Alesp, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para a galera que fez para o cargo de analista. E mesmo se você não fez, acompanhe com a gente. Até o próximo vídeo. Vejo vocês lá.